Ele que é escritor, intérprete, ativista social e político e uma pessoa, de facto, muito ligada às questões viradas ao silêncio, à espiritualidade, à meditação, portanto, razão pela qual convidamos o Fridolin para cá nos brindar com a sua experiência virada a questões ligadas ao silêncio. Fridolin, seja bem-vindo a uma grande entrevista e muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu é que agradeço, Kanumbwa. É sempre um desafio cada vez que temos uma oportunidade de falar às pessoas. A exposição mediática nos dias de hoje é um dos grandes desafios com o qual nos debatemos na contemporaneidade. Eu costumo pensar que hoje uma criança de 5 anos de idade com um iPhone na mão tem um arsenal em termos tecnológicos de que não dispunham nem mesmo os serviços secretos da Alemanha nazi. Hoje uma criança com um telemóvel, um iPhone 7, por incrível que pareça, tem tecnologia suficiente para partir da sua casa poder desviar um avião, assaltar um banco, fazer transferências exorbitantes de valores, coisas que não aconteciam há tempos atrás. Agradeço por essa oportunidade, podemos falar sobre o silêncio, sobre a solidão, sobre a solitude, enfim, e eu espero que os nossos telespectadores, aqueles que terão a oportunidade de ver a entrevista, se sintam cá conosco. Nós conseguimos sentir a vossa presença aqui. Certo. E então sinto-me em casa e podemos ter essa conversa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fridolin. Portanto, Fridolin tem mais uma obra a caminho. Portanto, é o Deixa-me Cair em Tentação. Amém. Portanto, queres saber qual é o conteúdo? Pá, tens de comprar e ler. Tem esta obra também, o Illuminati, e claramente no final tem também a obra do Joaquim Kanumbwa, Facetas da Vida. Portanto, não só vos brindamos com aulas magna de entrevista, como também vos brindamos com a literatura. Portanto, podeis ouvir, podeis ler, podeis, portanto, viver. E, Fridolin, portanto, olhando para o nosso tema de hoje, né, o poder do silêncio, qual é o conceito que o Fridolin tem para com o silêncio? Qual é o conceito que dás ao silêncio? Bom, na verdade, quando formulou o convite e eu li aquele que seria o tema da nossa discussão, eu senti logo à partida que o tema por si só era um bocadinho, acarretava consigo uma certa provocação filosófica. Pareceu-me que, na verdade, quem escolheu o tema já tinha chegado a uma conclusão. Porque Certo. eu hoje, à medida que faço as minhas investigações, as minhas leituras, consigo sentir mais ou menos o porquê que no passado histórico da humanidade, boa parte dos filósofos de grande renome eram pessoas intrinsecamente ligadas ao estudo da geometria, da matemática, ao mesmo tempo que eram filósofos na mesma. Se calhar porque a gente conclui aos bocados que a matemática e a geometria, na verdade, explicam o mundo. E um bom filósofo deve ter algum conhecimento também sobre geometria e matemática. Vem essa explanação a propósito de quê? Porque eu sinto que quando alguém estrutura um pensamento, quando alguém constrói uma argumentação, ele recorre a uma equação que é matemática. É A elevado a 1 mais B, que vai dar igual a C ou a D. Portanto, quando eu estruturo uma argumentação, eu parto inevitavelmente de um ponto A, que vai passar para o ponto B e depois para o ponto C. É assim que eu penso que quando escolheu o tema, o poder do silêncio, logo a partida já está a afirmar implicitamente que o silêncio tem algum poder. Não esvazia forçosamente, Exato. o convidado, mas está ali implícito que a pessoa que escolheu o tema já tem uma opinião formada sobre o assunto em questão. E a geometria explica isso muito bem. Por quê? Porque para desenhar uma circunferência mais ou menos perfeita, se você tem um compasso, o compasso tem uma base de apoio, tem um ponto nevrálgico, que é aquele ponto do compasso que tem a agulha, certo, para desenhar uma circunferência mais ou menos perfeita. Ao estruturar uma argumentação, nós também temos uma base de apoio. Essa base de apoio é a nossa zona de conforto. É ali onde assentam as ideias, ainda que superficiais, em relação ao tema que vai ser debatido.
Então ele parte, sim senhora, de um ponto A que vai dar ao ponto B e que vai dar inevitavelmente ao ponto C. Bom, antes de fazer uma afirmação do ponto de vista epistemológico, da qual vou me esquivar, começarei por dizer que o entendimento que eu tenho é de que todo fruto do pensamento humano, antes mesmo de ser reconhecido como tal pela Unesco, ele passa automaticamente a fazer parte do patrimônio cultural universal da humanidade. Não precisa dos formalismos, forçosamente dos formalismos, desses aspectos formais, não precisa que a Unesco o reconheça como tal, tanto é que existem muito daquilo que faz parte do nosso patrimônio cultural, na altura em que as pessoas que o produziram existiram, muitos até passaram despercebidos. Só depois as outras gerações é que foram rebuscar e hoje o absorveram no sistema de ensino e etc. É ali onde eu defendo que toda obra do pensamento humano, independentemente do local onde ela esteja a ser produzida, na Ásia, na África, onde quer que seja, ela faz forçosamente parte do patrimônio cultural da raça humana. Não estou a imaginar alguém, um escritor conhecido ou desconhecido, a morrer e por altura da sua morte pegar nos seus livros levar. Fica para o merecimento dos mortos, como dizia o outro. Então, vou estabelecer aqui uma distinção entre argumento e opinião. Porque, na verdade, nós temos hoje, a ciência é uma espécie de cinturão, é um cinturão de racionalidade. Há um núcleo de racionalidade que, com base na experimentação e na repetição, conseguiu colher uma série de dados que hoje estão dentro deste cinturão de racionalidade e ganharam credibilidade aos olhos da própria humanidade como tal. Aquilo a que nós chamamos ciência hoje é, na verdade, um núcleo protegido de dados que partiram da experimentação e da repetição e que, aos olhos da sociedade, conseguem nos garantir mais ou menos que a ciência sabe o que diz. E, por isso, a ela devemos alguma respeitabilidade. Então, eu não vou fazer uma afirmação epistemológica. Não vai ser forçosamente um argumento, na medida que um argumento precisa necessariamente de recorrer a esse núcleo de racionalidade que é a ciência. O que eu vou fazer é mais uma opinião. Hoje nós vemos muitas vezes nas redes sociais em que quase que se confunde a opinião com o argumento, que não são necessariamente a mesma coisa. E qual é a diferença? A diferença é aquela que eu estava a dizer. Um argumento, para sê-lo de facto, mesmo quando ele é enunciado por um autodidata, mesmo quando ele é enunciado por uma pessoa que não tenha necessariamente, digamos, as credenciais do ponto de vista acadêmico, ainda assim ele deverá recorrer a esse núcleo de racionalidade que é a ciência, deste saber acumulado por várias gerações de especialistas, para então estruturar, enunciar, fazer o seu enunciado. A partir dali, quando ele vai dizer, olha, por exemplo, na Grécia Antiga, na civilização helênica, o Immanuel Kant disse isto e aquilo. E se compararmos os dados, como no Canadá, etc., um certo artigo publicado pela Universidade de Oxford, no ano de tal, fez isso. Isto é um argumento. Opinião é aquilo que a minha própria avó também, mesmo não sabendo ler nem escrever, ela tem uma opinião própria. É essa a distinção que eu gostava de estabelecer. Okay. Então, o que eu vou fazer nesse momento não é um argumento, na medida em que vai escapulir um bocadinho daquele escopo que é este núcleo de racionalidade para assentar rigorosamente sobre a experiência pessoal do indivíduo que, em função dos 40 anos que viveu, sentiu, tem uma opinião formada em relação a isso. Portanto, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou emitir, são opiniões, não são argumentos. Eventualmente, poderei fazer recurso a um exemplo aqui ou acolá. Se eventualmente parecer um argumento, será mera coincidência. Pronto. Então, boa. Silêncio. Me é pedido para abordar a questão do silêncio. Há, logo à partida, 3 questões que me desafiam como pessoa. A primeira coisa me remete para aquela frase que andava escrita no tempo de Delfos e que os estudiosos entendem que ela pode ser rastreada desde os tempos da Mesopotâmia no Egito Antigo.
conheça-te a ti mesmo. Sócrates. Gnoste seoton em grego, gnoste se ipsum em latim. Porque parece-me que o ser humano é no fundo é o próprio microcosmos, é um reflexo do macrocosmos. Parece que quando mais nos voltamos para nós e entendemos os mecanismos complexos da pessoa humana, talvez o próprio universo e as energias que o fazem funcionar, na verdade, o Altíssimo, não importa o nome que cada um atribua a ele, tenha, na verdade, colocado a ciência do funcionamento do universo dentro do próprio indivíduo. Talvez seja aí onde filósofos como Aristóteles, como Kant, como o próprio Roger Bacon nos chamavam a atenção para dentro de nós próprios. E mesmo muito antes do próprio Sócrates, a sabedoria milenar nos convidava: conheça-te a ti próprio. E hoje os neurocirurgiões, os grandes especialistas no estudo do comportamento humano, sobretudo do cérebro, começam a se questionar a grande complexidade das mais variadas nervuras que constituem o cérebro humano, ao ponto de ele produzir pensamento, ao ponto de ele criar, e às vezes de forma extraordinária. De onde vem essa energia, esta química capaz de produzir, alterar os fenômenos em torno de si próprio? Não será a mesma energia que assiste ao universo? E talvez seja no silêncio, melhor do que noutra atitude, onde o homem pode, de facto, encontrar-se consigo próprio. Eu entendo que cada indivíduo é uma unidade irreproduzível, irrepetível. A substância do indivíduo, quando ele se encontra consigo próprio, ela está na sua inteireza, ela está na sua completude. Mas a partir do momento em que o indivíduo se associa aos outros e faz parte de uma sociedade, a sua substância cristaliza-se, a sua substância sofre uma decantação, entra num processo de... Ela perde parte da sua integridade. Porque eu sou um indivíduo, mas a partir do momento em que eu me infiltro na sociedade, parte da minha natureza é filtrada. Eu sou despojado da minha individualidade. É como se nós pegássemos no azeite, é como se nós pegássemos no sal e o metêssemos na água. O sal perde as suas propriedades. É verdade que eventualmente a água vai ficar salgada mediante a quantidade de sal, mas o sal já não será sal, será água salgada. E o nosso entendimento é que cada indivíduo traz alguma substância. E a partir do momento em que ele se condensa no coletivo, a coletividade absorve parte da sua essência, mas ele, por sua vez, também deixa as suas marcas na medida em que ele acaba por salgar a água. O mesmo exemplo podemos fazer com o açúcar. O açúcar é o açúcar e a água é a água. Mas a partir do momento em que nós colocamos o açúcar na água, o açúcar perde as suas propriedades, perde a sua completude, perde a sua inteireza. Ele já não é o açúcar, vai ser água açucarada. Com os indivíduos acontece a mesma coisa. O Kanambwa veio para esta sociedade como um indivíduo, é um ser humano, pensa com alguma independência e com alguma liberdade. Mas eu costumo defender também que o direito à liberdade, o direito à opinião, tem de salvaguardar também o direito à estupidez. Tem de salvaguardar também o direito à idiotice. E são esses elementos todos que depois, trazidos para a sociedade, vão fazer que o indivíduo deixe as suas próprias marcas dentro da sociedade em que ele é inserido. Okay. Nós vivemos hoje, na contemporaneidade, uma geração que tem ao seu dispor toda uma série de mecanismos do ponto de vista tecnológico em que manter o silêncio é de facto um grande desafio. Como manter um silêncio numa sociedade como hoje, com tanta oferta para se autopromover, para se autopublicitar? Como delimitar esta fronteira entre o silêncio, a solidão e a solitude, né? Como dizem os outros em francês. La solitude. Aonde é que está a solidão
E aonde é que está a solitude? Há mesmo diferença entre estes dois termos? Eu sinto que sim. Porque é possível, afinal, um indivíduo estar em solidão no meio de milhões. Aliás, eu remonto-me ao cinema, no filme Titanic, na versão de James Cameron, com Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, em que a atriz, não é? A protagonista vai a correr desesperada no navio para lançar-se ao mar e ela diz: eu sentia-me sozinha entre milhões. E hoje nós temos muita gente que se sente na solidão no meio de pessoas. E hoje Mas eu entendo que a solitude, Exato. a solidão e a solitude são diametralmente opostas. Enquanto a solidão pode ser autoinduzida, mas também pode ser influência de outrem, a solitude surge como um método filosófico, em que diante de uma sociedade que me assedia permanentemente, convidando-me permanentemente para eu sair da minha cânfora e me expor, são contas no Instagram, são contas no Facebook, são contas no WhatsApp, tudo isso rouba parte da minha inteireza. Nesse caso, a solitude, né, é um método filosófico, porque nos permite que eu recobre parte da minha inteireza. É um recuo estratégico que eu faço para dentro de mim mesmo, para que então esta minha zona de conforto, o centro gravitacional da minha interioridade, não seja despojado. Enquanto a solidão é aquela em que eu posso me sentir só, mesmo estando rodeado por 7 bilhões de seres humanos, a solitude vai ser um método filosófico estratégico em que eu recuo para dentro de mim. Eu saio da coletividade que me diminui na minha substância, eu saio da água que se tornou água açucarada e eu faço um recuo estratégico para recuperar as minhas propriedades de açúcar. Não quero mais a água. A água que continua é água e eu volto a ser açúcar. A solitude é uma decisão pessoal de estar consigo mesmo. Exatamente. A solitude, nesse caso, vai surgir como um método filosófico. Vai surgir como uma estratégia. É como um indivíduo, de repente, decidir colocar a régua, a fita métrica, o fio de prumo para determinar o seu próprio destino. É essa parábola que eu usei do açúcar e do sal. A solitude vai ser uma decisão pessoal do sal, que já não quer mais estar condicionado às propriedades químicas da água. Ele quer ser mesmo só sal. E então ele retira-se da água, quer seja por um processo de osmose, por decantação ou não, ou a vapor, ele retira-se da água para voltar a ser o sal. Ele retira-se da água para voltar a ser o açúcar. A água que vive a sua vida de água e eu vou viver a minha vida de sal. A água que continue a ser a água e eu vou viver a minha vida de açúcar. É aí onde entra a solitude. E hoje, para mim, aqueles indivíduos que conseguem na contemporaneidade, com uma oferta massiva, obsediante, que está permanentemente a bater a porta, posta alguma coisa no Facebook, posta. É preciso ser um grande herói para encontrar espaço para recuperar a sua interioridade, para você voltar para dentro de si mesmo, para você voltar para a República Federativa do teu eu mais íntimo, sem ceder a esta pressão quase permanente, 24 horas por dia ligada, para saíres para dentro de ti e te expores. Os sábios budistas do Tibete já defendiam no Tao que cada vez que você se expõe, cada vez que você sai dentro de ti, parte da sua energia é absorvida. Porque nós somos fundamentalmente energia. Hoje, com a questão da Covid-19, as pessoas estavam cada vez mais distanciadas e mesmo hoje, ou no metro, vimos que as pessoas estavam cada vez mais querer ficar sozinhas, porque a questão do Covid veio colocar nos nossos próprios lugares. Será que as pessoas perceberam que, ou seja, para que tiveram tempo de fazer uma certa introspecção, perceberam que o silêncio é realmente importante para nós, não é importante, tem algum poder, não tem algum poder, portanto,
a Covid-19 trouxe alguma coisa para nós em relação ao silêncio? Bom, as sociedades, eu nunca estive num outro planeta, o planeta Terra é o único que eu conheço. Mas as sociedades, para onde quer que nós olhemos, desde a civilização helênica, desde os maias, desde os aztecas com seus deuses Quetzalcoatl, etc., a Grécia com os Poseidon, Júpiter, Vênus e etc., enfim, mesmo no mundo islâmico, já antes das cruzadas, enfim, as sociedades assentam rigorosamente sobre valores. São esses valores acumulados, quer seja do ponto de vista filosófico, quer seja do ponto de vista da religião, da psicologia, que vão se tornar numa espécie de alicerce. E este alicerce, no fundo, o que faz é retroativamente devolver à sociedade uma certa sensação de conforto. Ok? É aquilo que eu dizia que a ciência tem esse núcleo de racionalidade que incidiu sobre uma série de fenômenos que vão ocorrendo ao longo da história da humanidade. Mas, no fundo, a gente tem credibilidade nela porque conseguiu retroativamente devolver-nos algum conforto em relação aos fenômenos que acontecem dentro do nosso próprio corpo, quando falamos da ciência humana, da ciência psíquica ou dos fenômenos em torno de nós. Ok? Então, o que se passa com a questão da Covid-19 é que, fundamentalmente, nós estamos a falar de segurança e perca dela. Estamos a falar de uma credibilidade que é desafiada. Em 1347, nós tivemos a peste bubônica, que é chamada de peste negra. A peste negra, que dizimou boa parte da Europa, afetou mais de 500 milhões de indivíduos. E foi a impulsionadora de grandes viagens. Muitas pessoas emigraram da Europa para o continente americano, por exemplo. Nós temos famílias, por exemplo, como os Fitzgerald Kennedy, de onde se originou, então, o presidente John F. Kennedy, que vem da Irlanda. Há muita gente que foi para o outro lado do oceano. Uns eram anarquistas, perseguidos, que foram para lá, outros fugiram da peste bubônica, etc., que fundaram a América. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que matou mais de 200 milhões de seres humanos. O que se passa é que, com a queda da burguesia, sobretudo a partir do declínio do século XIX, ao entrarmos para o século XX, a ciência conseguiu emprestar aos seres humanos uma certa credibilidade, mas sobretudo um alicerce, que é uma garantia de que ela tem respostas para os fenômenos sobre os quais nós não tínhamos respostas no passado. Quando Leonardo da Vinci, na nossa Itália, roubava cadáveres para estudar então o complexo, a teia das veias, o sistema circulatório do ser humano, foi chamado de bruxo, feiticeiro, herege e outros nomes. E hoje, muito do conhecimento que nós temos de anatomia e que é usado pelos médicos, parte desses estudos que foram feitos por aqueles homens. Essa credibilidade que nós temos nessa circunferência, nesse núcleo de racionalidade, resulta fundamentalmente pela resposta que ela consegue dar aos fenômenos que nos circundam. E durante muito tempo, no século XX, com a extinção de doenças como a variola, etc., a ciência conseguiu oferecer aos seres humanos uma credibilidade, uma garantia que nos dava um estofo moral, mas também a garantia de que, pronto, nós conseguimos dar resposta aos vírus, aos micróbios, às doenças. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, 1347 com a peste bubônica, 1918 com a gripe espanhola, hoje, novamente, a credibilidade, quer dizer, essa garantia que a ciência nos dava está posta em causa. No fim do dia é disso que se trata. Porque se a ciência era, digamos assim, a couraça, era a muralha da China que nos defendia da invasão dos vírus e ela já não consegue garantir a nossa sobrevivência como espécie, esse é um dos dilemas que enfrenta o mundo da contemporaneidade. É que, pela primeira vez, depois de tanto tempo, nós somos uma vez mais confrontados com algo para o qual não temos cura
E a ciência, com toda a sua sacralidade, também, pelos vistos, já não é suficiente, pelo menos por agora. Eu penso que nesse aspecto, essa é uma das questões. O vírus veio, na verdade, ao longo da história da humanidade, as crises têm servido como fatores catalisadores para determinados acontecimentos que já estavam em curso. Porque uma das vertentes que a questão da Covid-19 virá a acirrar não é uma coisa que esteja a começar agora. Já havia sociedades pobres. Mas a Covid-19 vem deitar o telhado abaixo e fazer com que fenômenos que já estavam em curso encontrem nele um catalisador. E um deles será o desemprego massivo, o aumento da miséria, etc, etc, etc. Portanto, é fundamentalmente por aí. Agora, eu gostava de saber o seguinte, o silêncio tem poder, apesar do mestre ter levantado umas certas questões filosóficas logo no início da entrevista, dizendo nas entrelinhas de que parece que o apresentador, tivesse já noção do silêncio, tinha ou não poder, ou ainda pergunta-lhe, o silêncio tem de facto poder, e se tem poder, é possível ensinarmos as pessoas, as crianças a cultivarem o hábito do silêncio? Estava no Facebook uma menina que segue a minha página, comentou por baixo de uma foto minha: mestre, como é que eu vou saber se estou no caminho certo? Bom, todos nós hoje temos um telemóvel. Quando você pega no telemóvel e abre o aplicativo do GPS, qual é a primeira coisa que o GPS te pergunta? Where do you go? Where do you go? Qual é o teu destino? Certo. E depois qual é a tua localização? A tua localização. Na verdade, o GPS não inventou nada. Ele parte da sabedoria milenar. Como é que eu vou dizer a ti se estás no caminho certo se eu não sei para onde você quer ir? E nem sei onde você se encontra nesse momento. Voltamos novamente à questão da geometria. Certo. Que os filósofos do passado, que eu admiro com grande vênia, estudavam. A geometria e a matemática explicam o mundo, explicam-se também o mundo das ideias. Você tem de partir de um ponto A, que vai passar por um ponto B para chegar a C. Aquilo que o GPS faz, vai ser a minha resposta também. Para eu te dizer se estás no caminho certo, você tem que me dizer para onde é que você quer chegar e onde é que você está. Se você me disser, eu quero ser uma jurista de renome, em função do teu ponto de chegada, o teu propósito, eu vou te perguntar: lês muito latim como autodidata? Lês muita língua portuguesa? Investigas histórias? Lês ciência política? Para eu saber se estás no caminho certo. Agora, se eu não sei para onde é que você quer ir, como é que eu vou saber se estás no caminho certo? Se me disseres, eu quero ser uma jornalista de renome, então eu vou te perguntar: o que é que tu lês? Lês Humberto Eco? Lês Guimarães Rosa? Lês Eissa de Queiroz? O que é que você lê? Se eu não sei para onde você quer ir, não tenho como te dizer se estás no caminho certo. Não tenho. Essa é a questão. A criança é de facto um ser... Para fechar, para concluir, sim, desculpa. Era porque me perguntava se o silêncio tem poder. Exato. E nós temos que saber o que é que esta pessoa que pergunta quer de facto. Qual é a noção que ela tem de poder. Porque se você sente que na verdade a coletividade te esvazia, que você perde 99,3% do teu tempo na internet a publicar emojis e não tem tempo para reflexão, não tem tempo não consegue equilibrar a balança ao ponto de você se reenergizar, ao ponto de você se realimentar, quer seja pela leitura, quer seja por ver debates, documentários muito construtivos,
e ganhar cada vez mais um arcabouço do ponto de vista intelectual, autolapidar-se, autorreindustriar-se, autorrefabricar-se permanentemente, então você precisa mesmo de silêncio. Você precisa da solitude. Você precisa desse recuo estratégico, de uma introspecção. Você precisa de voltar para dentro de si. Neste caso, a solitude vai ser de facto um instrumento que te vai devolver o poder. Ainda que seja apenas um poder do autocontrolo, ainda que seja apenas um poder para avaliar em que medida você está a ser uma influência positiva ou não para os outros, ou mesmo para si próprio. Porque é um desgaste, voltando à sabedoria dos mestres budistas do Tao, que cada vez que nós nos expusemos, cada vez que saímos de dentro de nós para nos darmos aos outros, parte da nossa energia vai com ele. Nesse sentido, vai ser o silêncio como uma arma, como estratégia, o silêncio associado à solitude, não é? Que vai funcionar como um mecanismo de resguardo, um mecanismo de autorresguardo, de autopreservação da nossa própria imagem, mas também de recarregar as baterias para depois voltarmos com. Se reparar, eu volta e meia desativo a minha conta Facebook. E que é um grande desafio, porque hoje as redes sociais para mim são a minha praça. Eu vendo os meus livros rigorosamente na internet, mas ainda assim eu tenho de estabelecer um equilíbrio entre as aparições e um tempo de silêncio. Para mim também. Por isso é que você repara, por exemplo, o indivíduo tem X mil seguidores no Facebook, mas não tem o mesmo no Instagram. Porque não é possível estar ativo em todas as contas, não é possível. É um grande desafio, não é possível. Quer falar da criança? Uma criança, eu tenho um filho e eu quero que o meu filho cresça com este valor, né? Com esta virtude. Quais seriam os passos? Aliás, também para um adulto, que se calhar para o adulto seria aquela questão do GPS, não é? Mas para uma criança, porque depois perdemos a noção de que era importante também nos conhecermos. E parece que o silêncio entra ali como também um dos instrumentos para nos propor autoconhecimento, não é? Então eu quero que a minha criança, que o meu filho, cresça já conhecendo-se. Então como é que eu lhe ensino isso? Karl Marx falou-nos sobre o materialismo histórico. Não vou fazer aqui uma dissertação, mas vamos resumir o pensamento de Marx quando ele fala a rigor sobre o materialismo histórico. O materialismo histórico, na perspectiva de Karl Marx, assenta fundamentalmente num elemento principiológico. Ele parte da ideia de que nós, seres humanos, nascemos de forma acidental, mas não controlamos os fenômenos que foram costurados antes de a gente nascer. Para ele, há uma série de agentes e reagentes político-patológicos dentro da sociedade e nós estaremos à mercê deles por causa dessas condicionantes que são pré-existentes ao nosso nascimento. Por força disso, no entendimento de Marx, um indivíduo nascido na periferia, sem energia elétrica, sem água, sem asfalto, sem mecanismos para que o seu pai, que é camponês, consiga escoar o arroz que ele planta para a grande cidade e retroativamente receber grandes dividendos monetários para que o filho possa estudar na universidade, tem maiores probabilidades de ser analfabeto. Tem maiores probabilidades de uma forma hereditária, herdar não apenas a miséria espiritual, não apenas a miséria material dos seus pais, mas também espiritual. Fazendo que o neto do camponês de ontem, que não sabia ler, venha a ser o analfabeto de amanhã, o miserável de antes de ontem venha a ser o miserável de hoje. Estamos a falar da criança, naturalmente, esse recurso ao materialismo histórico de Marx vem a calhar. Porque ao falarmos de uma criança, estamos a falar de um indivíduo que, ao nascer a partida, ele é alheio a uma série de elementos, de fenómenos sociais que ele vai encontrar. E ele terá de sujeitar-se a esses fenómenos que lhe são pré-existentes.
Há uma confusão que às vezes a gente repara nas várias bolhas epistêmicas que surgem, sobretudo na internet, em que nós fazemos uma confusão entre comunismo e socialismo como se fossem a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E para tal, nós temos de recuar até ao próprio Marx, ao próprio Engels. Marx e Engels defendem que o socialismo é apenas uma das várias etapas para chegarmos ao comunismo. O que seria o comunismo? Uma das grandes características fundamentais do comunismo seria a extinção do Estado. Se tu entrares agora na internet, vais encontrar muitos debates em torno da questão e gente a dizer, mas o comunismo nunca deu certo em lado nenhum. Absolutamente. O que nós acabamos por produzir aqui é um círculo. A circunferência produziu ideias. E essas ideias criam um núcleo. E entra tudo no mesmo pacote. Terminou com a criança, os últimos serão os primeiros, diz a sabedoria milenar. Então, apanhando a deixa aqui da reflexão que fazíamos sobre o materialismo histórico de Karl Marx, esta criança, este novo ser, vem para uma sociedade. Esta sociedade assenta sobre uma série de saberes acumulados, sobre uma série de conhecimentos, e ele vai se alimentar dessa energia espiritual e física que encontra dentro da sociedade. E é ali onde eu subscrevo o materialismo histórico de Karl Marx. Que sociedade é que este novo ser vai encontrar? Nós vivemos, particularmente em Angola, uma sociedade assente sobre a violência. Nós temos uma central termonuclear de violência, que reproduz a violência com os mais variados tentáculos, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, sentimental, emocional, incide tudo sobre o indivíduo. Mas essa violência é percepcionada aos nossos olhos como tendo um núcleo catalisador que é a superestrutura do poder. E dessa cachoeira de energia, tudo que se verte de lá é a substância da violência, que na balança ela pende sistematicamente para apenas uma das esferas da sociedade e atinge os mais pobres, sobretudo. Os mais pobres são a estrutura sobre a qual assenta a superestrutura. Mas, no entanto, pasme-se, o mais expectável, até mesmo por uma questão de autopreservação da espécie, era que os pobres, volvidos quase meio século de desgovernação, sobre o qual se encontra o nosso país, eles virassem o cano da superestrutura, respondendo com violência para a superestrutura. Mas os pobres, pelo contrário, o que fazem? Reproduzem essa violência de forma horizontal sobre eles próprios. O polícia de trânsito que só molesta pobres na via pública, ele próprio também é pobre. O polícia que ao longo da construção sangrenta do processo da angolanidade só mata pobres, ele próprio também é pobre. O indivíduo da AGT que só cria dificuldades aos pobres, ele próprio também é pobre. Portanto, é uma herança de reprodução sistemática da violência, que em nosso entender parte de um núcleo inteligente, catalisador, é uma engenharia social ou darwinismo social, como os outros querem. O nosso entendimento, nós, Fridolin, é que quanto mais cedo os pobres despertarem para uma realidade que dói, mas não temos como fugir, de que há de facto uma guerra declarada aos pobres, quanto mais cedo eles acordarem para essa realidade, melhor. Na nossa opinião, não há interesse real da superestrutura no empoderamento dos cidadãos. Há um interesse que é fruto dessa engenharia social de fragilização, de vulnerabilização permanente dos pobres. Porque o entendimento é que quanto mais frágeis eles estiverem, mais obedientes serão. Por isso é que eu tenho defendido sempre, quantas vezes mal interpretado, de que comer é um ato político. Não comer também. Esse darwinismo social instrumentaliza a fome.
usa a fome como um instrumento de chantagem, de vulnerabilização sistemática dos cidadãos, para que, apanhados na sua fragilidade, seja fácil vergá-los. A fome é um instrumento de chantagem. A fome é um artifício para vergar os cidadãos para obter dividendos políticos. Então, como é que uma criança que nasce nessa atmosfera poderá libertar-se dessas amarras? Como é que depois nós vamos à televisão e falamos na violência contra a criança? Para exercitar a violência contra a criança, basta violentar o adulto. Porque um pai que sai rigorosamente do quilombo às 3h30, 4 da manhã, para poder estar na mutamba às 8 no local de serviço, na altura em que ele sai do serviço, o filho ainda está a dormir, e ele volta por causa do engarrafamento, chega novamente a casa às 1 da manhã, ele está a ser alvo de uma violência. E essa violência, retroativamente, vai se voltar contra o filho. Então, como é que nós, sociedade, vamos depois à televisão dissertar sobre violência sobre a criança, quando estamos conscientes que nós violentamos o cidadão todos os dias? A violência exercida sobre as zungueiras, quando se sabe que por detrás da zungueira, tecnicamente, existe 1, 2, 3 ou 4 crianças. A violência exercida sobre essa zungueira, no fim do dia, em primeira e em última instância, já é uma violência contra a criança. Quando você obriga um pai a emigrar, porque não pode exprimir as suas ideias dentro do seu próprio país, porque não se quer vergar a uma linha monolítica, a monomania totêmica de que só a ideia deles é que vale, é que deve prevalecer numa sociedade onde a liberdade e o direito de expressão é respeitado. Quando você obriga esse pai a sair do seu próprio país, você já está a violentar a criança. Você não vai depois, num exercício de autocomiseração, dizer, não sabemos quais são as causas dessa criança estar violenta. Não, quando você está a violentar o pai, você já está a violentar a criança. Quando você está a praticar violência contra um pai, você está a praticar, em última instância, a violência contra a criança. Então você não pode depois lavar as mãos como Pilatos, porque em Angola nós vivemos um país onde só se atacam os efeitos, não se atacam as causas. Esse é um dos nossos grandes problemas, fugir com o rabo à seringa. Querido Ali, muito obrigado por ter concedido essa aula, uma magna entrevista. Acho que o Fridolin conseguiu completamente esvaziar o tema. Agora, eu concedo-lhe 1 minuto para exprimir-se do que lhe vier à alma. Eu gostava de pedir ao nosso amigo telespectador, aquele que terá a oportunidade de acompanhar este vídeo através das redes sociais, que olhasse para essas reflexões como sendo subproduto de um indivíduo não acabado. Um indivíduo que está permanentemente a se autoesculpir. Um ser humano que, como todos os outros, ele também tem as suas limitações, está consciente da fronteira entre a sua idiotice e os seus conhecimentos acumulados ao longo da vida, respeita essa fronteira, mas que sente que 40 anos é tempo suficiente para ter uma palavra a dizer. Que cada um interprete isso não como sendo, se puder tirar alguma coisa de bom proveito, mas de resto eu faço já aqui a minha meia-culpa, não sou um indivíduo acabado e eu aprendi a desconfiar dos dogmas, aprendi a desconfiar da infalibilidade. Dizia aqui, enquanto entretecia essa rede de reflexões, que o direito à opinião, o direito à liberdade deve contemplar também o direito à estupidez e à idiotice. Portanto, se houver eventualmente algo que seja aproveitável nas ideias que eu passei por cá, que seja respeitada também a margem a que eu tenho direito à idiotice. Também tenho direito à minha idiotice, também tenho direito à minha estupidez. Quem vai fazer o processo de cristalização, de decantação no fim do dia, é o telespectador, que no fundo vai ser o juiz. Eu, de resto, sou apenas humano e, como tal, também falho, também choro, também sofro e, inevitavelmente, é certeza matemática, não é probabilidade estatística, um dia vou morrer. Mestre, muito obrigado.
Olha, tem aqui agradeço. 3 livros para si. Portanto, este aqui já está disponível em Portugal e em Angola também, não é? Sim, sim. Angola. Em Angola já acabou. Já acabou. O Illuminati, já. Ainda tem. Esse é meu, tá bem? Quer dizer, os 3 são meus. Portanto. Este aqui eu adquiri hoje ao mestre, portanto, está também já. Em primeira mão, porque ainda não está à venda. Não está à venda, portanto, este, digamos, é a pré-venda, né? Portanto, Sim, está em pré-venda. pré-venda, portanto, é meu também, portanto, já adquiri. E este também é meu, ok? Portanto, nós aprendemos que para poderes falar, para poderes comunicar, para poderes escrever um livro, precisas ler um livro, não é? É preciso ler um livro para poder escrever um livro, não é, mestre? Exatamente. Portanto, Aliás, eu sou, sobretudo, fruto das leituras. Sou um leitor compulsivo. Sou um leitor compulsivo mesmo. E muitas vezes as pessoas que me abordam às vezes nas redes sociais, não, mestre, como eu digo, não procure os autores, procure as suas obras. Porque as pessoas às vezes têm dificuldade em estabelecer a fronteira entre o homem e o artista. E eu entendo que o artista está na sua arte. Mais do que procurar os autores, procure pelas suas obras. Porque na obra o artista é um Deus, mas fora dela ele é um ser humano vulnerável, que também se apaixona, também defeca, chora e morre. Eu aconselho a procurar os livros e eu quero receitar às pessoas a comprar este livro deste jovem, que eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez no Instagram. Dei um golpe de vista, a obra está prestes a sair, é um leitor assíduo. Não é fácil ter criado a página com o tema que ele criou no Instagram, se ler fosse moda. Que para mim aí já encerra uma preocupação, já encerra uma provocação filosófica. Parte do princípio que ele também já concluiu, já tirou uma conclusão. A tal questão da geometria associada ao raciocínio filosófico, certo. ele já partiu de um centro gravitacional, que é a convicção dele que ler não é moda, infelizmente. Yeah. Então vamos esperar que ler seja de facto moda, com este livro interessante, com um título no mínimo provocador, As Facetas da Vida. Obrigado, até a próxima e estamos juntos. Muito obrigado. Subscrevam no canal, comentem, partilhem para que mais pessoas tenham noção e ciência do que estamos cá a tratar. Até a próxima. Valeu, meu irmão.